Os czares russos vinham de uma dinastia da família Romanov, e eles tiveram que se adaptar a várias críticas do povo. 6 anos antes da ascensão do poder do czar Nicolau II, nasceu o Partido Operário Social Democrata Russo. Mencheviques e bolcheviques. Uma política em guerra. Em que lado você está? Lenin, líder dos bolcheviques, propõe a nova política econômica, o NEP. Stalin e Trotsky. dois líderes em uma nação. Quem vencerá? Tudo isso em só nosso pequeno jornal. Rússia News. Como falamos antes, os czares russos vinham de uma dinastia da família Romanov. Vamos pegar mais detalhes sobre isso com nosso repórter Vinícius Kepal. É com você, Kepal. Obrigado, Gabriel e Thiago. Agora eu vou falar sobre a dinastia Romanov. Iniciou em 1762 e terminou em 1917. Nesse período de tempo foi comandado por várias pessoas. Entre elas está Catarina II, governou de 1762 até 1796 e procurou-se adaptar-se às novas críticas, a fim de dar uma nova vida ao czarismo. E depois tem o Alexandre II, que governou de 1855 até 1881. Ele fez a reestruturação da economia do século XIX. E agora vamos falar sobre o Domingo Sangrento, ou o Domingo Vermelho. A partir da repressão ocorrida em São Petersburgo, os trabalhadores, soldados do Domingo Sangrento, os camponeses se organizaram em conselhos espalhados por toda a Rússia, nascendo assim os sovietes. E agora eu vou falar sobre a Duma. Duma, uma espécie de parlamento russo. Aconteceu entre 1905 e 1912. 4 Dumas foram convocadas. Em cada uma delas, a presença de membros dos partidos oposicionistas foi marcante. Estes pensavam que, através do conselho, conseguiriam promover as mudanças que pretendiam. No entanto, para o czar, a Duma deveria permanecer mais como um conselho consultivo do que realmente um órgão deliberativo. Agora, vamos para o último repórter. Obrigado, Kepal. Agora iremos falar sobre o Partido Operário Social Democrata Russo. Então, o Partido Social Democrata Russo, ele se tornou na organização partidária mais oposicionalista do governo na época do czar Nicolau II. E essa era uma das maiores dificuldades que o Nicolau tinha, porque o partido ele era muito contrário ao que ele falava, então ficava uma guerra civil ali. E a insatisfação popular começou a não agradar o Nicolau II. Então, eles do partido começaram a se tornar, a formar, na verdade, mais organizações trabalhistas que influenciavam mais ainda as forças oposicionistas. E por isso que o Partido Operário Social Democrata Russo é um dos maiores destaques oposicionistas dessa época. Obrigado, Thiago. Agora iremos falar um pouco sobre mencheviques no poder. O nosso repórter João Pedro irá trazer mais detalhes. É com você, João Pedro. Obrigado, Gabriel e Thiago. Estamos aqui do Instituto Adventista de História. Iremos falar sobre os mencheviques no poder. Tudo se deu início no reinado do czar Nicolau II, que após ter seu palácio de inverno invadido e a Guarda Nacional não ter reprimido as forças revolucionárias, digamos assim, ele abdicou ao trono e logo após, com o auxílio do príncipe Globo, os mencheviques chegaram ao poder. Os mencheviques, por serem
compostos pela burguesia, não queriam sair da guerra, pois como aliados grandes nações com grandes indústrias, o lucro só para eles seria maior. Porém, a crise continuava. E com isso, os bolcheviques, a nossa população, continuava sofrendo. Tempo depois, um general, ele tentou dar um golpe para assumir o poder. Infelizmente não deu certo. Isso deu aos nossos queridos bolcheviques a chance de libertação, pois com isso os mencheviques foram retirados do poder. E com isso começou a política de Lenin. E sua grande frase, todo o poder aos soviéticos, onde finalmente a população teria uma chance de saber como seria se a Rússia fosse uma nação forte. Isso é só uma pequena parte. Agora de volta com vocês no estúdio. Obrigado, João Pedro. Agora iremos para o comercial. A produção acabou de encontrar um arquivo da Guerra Civil entre os exércitos Vermelho e branco, aqui na Rússia mesmo, de 1919. Vamos ver um pouco. Estamos aqui na base do Exército Vermelho. Está acontecendo uma guerra civil aqui. Não é possível. O Exército Vermelho, para quem não sabe, é os burgueses com... o Exército Vermelho, para quem não sabe, é os operários por camponeses lutando por uma sociedade mais justa. E o outro lado, quem está tirando, é o Exército Branco, que são os mencheviques com a burguesia. E o objetivo deles é impedir o processo de socialização e derrubar o governo burguês. E vamos conversar aqui com o sargento James. James, oi. Por favor, conte mais sobre isso. Nós estamos aqui tentando fazer com que os bolcheviques dominem a Rússia. Por causa que os mencheviques, eles estão tentando fazer um caos aqui. Cuidado! Então, tá muito difícil. Nosso aqui. líder, Lenin, ele tem feito tudo para nos colocar no poder. E nós estamos aqui a fim de ganhar. Liguei faz mais de uma hora. Qual a dificuldade de fazer uma pizza? Marguerita, só isso. Joga manjericão e acabou. O endereço é nada Almeida. Quem é Almeida? Esquece Almeida. Morre Almeida. É Alameda, você nem brinca com isso. Quem é Otávio? É oitavo andar. Quem é que tá falando? É Judite? Judite voltou com vontade de entrar pelo fundo. iFood. Um minutinho, Judite. iFood, os melhores deliveries da cidade na sua mão. Baixou, pediu, comeu. iFood! Tá, poxa, não cadê graça nesse cara? Voltamos do comercial. Agora vamos mostrar mais algumas cenas da Guerra Mundial que aconteceu em 1917, que a Rússia participou. Olha um pouco de detalhes aí. Aqui, no meio da nossa trincheira russa, enquanto as tropas alemãs massacram nossas unidades. Nosso exército tenta heroicamente defender o território com muita dificuldade, enquanto... Ai, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus! João Pedro, a guerra é muito difícil por aí, né? Agora iremos falar mais um pouco de 1917. Esses detalhes será trazido pelo nosso repórter Carlos, direto da base militar. É com você, Carlos. Então, estamos aqui na base militar do Exército Russo e estou aqui com o meu amigo tenente João Pedrovski e vamos conversar sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Guerra Civil aqui da Rússia. O que você tem a nos falar sobre o assunto da Guerra Mundial? Olha, a experiência foi simplesmente horrível. Nossas tropas foram, assim, tiveram um grande empenho, porém tivemos grandes vantagens contra o exército alemão e tivemos uma terrível derrota por causa da nossa desvantagem. E por isso tivemos que ser retirados da guerra.
Entendi. E sobre a guerra civil aqui, você estava de qual lado? Está do lado do Lenin. Acho que o que ele faz é o mais correto. Dar à população esperança de uma nação melhor, de uma Rússia mais rica e que um dia possa ter uma vida melhor, mais próxima. Entendido. Pessoal de estúdio, é com vocês. Para continuar nosso jornal, vamos agora falar, o Thiago vai falar para nós sobre o Lenin. Então, gente, Lenin, ele assumiu a liderança do povo russo no início do ano de 1918. Os russos, eles assinaram um tratado que retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial por causa de uma crise econômica terrível e por causa que estavam havendo já as revoluções socialistas. E então os Estados Unidos entrou na Guerra Mundial. E para Lenin entrar no governo em 1918, ele fez uma política, uma propaganda da política dele, muito convincente. De oferecer paz, terra e pão. Obrigado, Gabriel. E o significado disso significa que paz é que eles sairiam da Primeira Guerra Mundial, terra é que ocorreria uma reforma agrária e que eles recuperariam seus territórios perdidos, e pão é que eles voltariam da fome, porque eles estavam em uma crise tão economicamente ruim que eles estavam passando por uma fome terrível. E por isso que Lenin entrou no governo e só saiu quando ele morreu. Agora, do NEP. O NEP era a nova política econômica. Como chama dele? Essa nova política econômica foi proposta e criada por Lenin em 1918. A nova política econômica foi criada por conta da crise que ocorreu na Rússia. A crise, ela trouxe muitos problemas e é ali, ó, é ali o banheiro. E o NEP, ele foi criado para arrumar a crise. Então, arrumou a crise e tal, voltou a Rússia normal, né? E o normal deles é o normal pobre. E teve uma época que voltou a ficar ruim, voltou a piorar aqui. E então foi criado o URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi criado após a criação dos soviéticos, que são como as capitais atualmente. E o NEP, ele era o centro desses soviéticos. Meu amor, eu e o papai, nós não temos o cabelo tão cacheadinho e lindo como o seu. E mesmo que a gente não seja assim parecidos, porque você é muito mais bonita e muito mais inteligente que nós dois. Nós somos os seus pais. Mas eu sei que vocês estão querendo dizer, mesmo que vocês gostem de beterrabe ou não, o que importa é essas coisas iguais que a gente sente. E é por isso que eu adotei vocês, tá bom? Voltamos do comercial. O nosso amigo Thiago teve que sair rapidamente para um congresso. E agora, para finalizar o nosso jornal, teremos uma entrevista. O Carlos já foi correndo para o estúdio para entrevistar o Stalin e passamos para ele. É com você, Carlos. Obrigado, Gabriel. Então, eu estou aqui com meu amigo Stalin e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a política atual. Então, o que você defende na sua política e por que está contra o Trotsky? Eu defendo o comunismo. E o comunismo dentro do nosso país para prosperar. Eu defendo que nós fortaleçamos as bases do comunismo dentro da Rússia e depois nós teremos a influência sobre o mundo e iremos dominar. Enquanto Trotsky, ele quer levar o comunismo para o mundo sem antes esse fortalecimento. Por isso, eu não concordo e estou contra ele.
Obrigado. É realmente uma forma muito boa de entender a sua política. E com essa nossa última entrevista, acabamos o nosso jornal Rússia News. Na sua política e por que está perseguindo Stalin? Não. Você vai saber Eu tô cortar? sem. Começou? Tá? Ô, produção! A Rússia da Primeira Guerra, porque ela estava em crise. Estamos no meio de um ataque à trincheira vermelha. Enquanto isso, o nosso exército vermelho avança sobre pela grande vitória dos bolcheviques. Enquanto as alemães nazistas... Como? Aí. Bom dia. Os czares russos vinham da dinastia Romanov. De uma dinastia da família Romanov. E eles tiveram que se adaptar a muitas reclamações. Depois do governo czar